Vamos colocar-nos em pé para mais uma leitura da Palavra de Deus. No Evangelho de São Marcos, capítulo 14, Evangelho de São Marcos, capítulo 14, nós veremos os 9 primeiros versículos. Marcos 14, de 1 a 9. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para memória sua. Poder sentar-vos. Vou pedir ao nosso irmão Roberto Silvestrin que faça uma oração, pedindo a bênção de Deus para a palavra desta noite. Senhor nosso Deus, agradecemos por mais um dia, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Agradecemos pelas nossas vidas, pela saúde, agradecemos também a volta do reverendo, que o Senhor esteja abençoando ele na sua saúde e na sua recuperação, Senhor. Senhor, agora nos abençoa com a Tua palavra, Senhor, ela foi exposta, o Senhor esteja abençoando o pregador e que ela esteja impregnando nos nossos corações, nas nossas mentes, Senhor, para que nós possamos também praticá-la, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, essa é uma história que eu gosto muito de recontar, e ela me chama bastante a atenção, e não é nenhuma surpresa, porque o próprio Senhor Jesus disse que em todo lugar, em todo mundo, onde fosse pregado o Evangelho, seria também contado o que essa mulher fez para a memória sua. Então o tema daqui nós vamos discorrer nessa noite está baseado em todo o texto, mas principalmente no versículo que diz, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Meus irmãos, nós somos conscientes de que nem sempre fazemos tudo o que podemos, não é? Então, chegou um tempo difícil na vida do nosso mestre, e a ocasião era a ocasião da Páscoa. E a Páscoa é uma das principais festas dos judeus, quando o anjo passou pela casa dos israelitas e libertou também o povo naquela ocasião. E na Páscoa eles comiam então um cordeiro, e depois começavam, durante 7 dias, só comiam pães asmos. Eles eliminavam todo o fermento que houvesse nas casas, que o fermento é o símbolo do pecado. Então, naqueles dias, eles comiam apenas os pães asmos. Essa festa da Páscoa, ela era realizada sempre no 15º dia do primeiro mês do calendário judaico, que era chamado mês de Nisan, correspondente aqui ao mês de abril, digamos assim, e era sempre
antes da primavera, né, antes do equinócio da primavera. E foi lá em Betânia, num lugar chamado Betânia, hoje atualmente conhecido como El Azariete, que fica a cerca de 4 quilômetros de Jerusalém, onde o fato se deu. E Jesus foi convidado para um jantar. E naquele contexto, já que se aproximava a sua morte, ele estava rodeado de amigos, poucos, raros, e também muitos inimigos, compostos das principais autoridades religiosas, sacerdotes e escribas, que queriam prendê-lo à traição e matá-lo. Mas não queriam fazer exatamente durante a festa, para que não fosse uma coisa que causasse tumulto. E disseram, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E, dentre as pessoas que se aproximaram dele nessa fase da sua vida, havia um tal de Simão, chamado o leproso, possivelmente curado por Jesus, que se tornou parte daquele círculo externo dos discípulos. Tanto é que convida Jesus, naquele momento, para uma refeição em sua casa. E também uma mulher que sabemos tratar-se de Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Isso se depreende lá de João, capítulo 12, versículo 3, que se tratava de Maria, uma pessoa notável. Tanto que, quando Jesus esteve em Betânia, Marta estava tão ansiosa, preocupada com tantos afazeres, naturalmente bem intencionada, preparando para uma boa hospitalidade. Mas Maria escolheu ainda uma coisa muito superior a isso. Ela se assentou aos pés de Cristo para estar com ele e ouvir, né, a sua palavra. Essa mulher que se aproxima, ela traz consigo um vaso de alabastro, que era um mármore branco, translúcido, que era usado para fazer vasos preciosos, encontrado em regiões calcárias, ou perto de cavernas, não é? E esse vaso trazia dentro de si 450 gramas de nardo puro, perfume caríssimo, feito de raízes que eram trazidas das montanhas do Himalaia. Era uma coisa muito cara, e alguém até avaliou, possivelmente Judas, deu um valor, né, a esse perfume, e achou que era um desperdício. Aliás, hoje, nunca foi, mas principalmente hoje, não é tempo de desperdício. Nós temos que administrar bem, né, as nossas finanças, as finanças da igreja, e nós vemos o desperdício e a corrupção são terríveis, né, o que tem causado a nossa nação. E essa mulher, então, com esse perfume caro, ela veio e Jesus estava reclinado à mesa. Naquele tempo eles não se sentavam à mesa, eles ficavam reclinados, apoiados no braço esquerdo, e ela veio com esse perfume e rompeu, né, estava selado, lacrado, ela rompeu e derrubou aquele perfume caríssimo sobre Jesus. Isso nos relembra a unção de Arão, no Salmo 133, né, que desce sobre a cabeça, a barba de Arão. Era o suficiente para ungir o corpo de Jesus, todo o seu corpo. E quando ela faz isso, causou realmente muitas dificuldades para aqueles presentes, não só dos inimigos, mas até alguns que acompanhavam Jesus, entenderam tratar-se de um desperdício, né, Mas, na verdade, ela estava atribuindo um simbolismo profético para a morte de Jesus, porque era comum, naqueles tempos, preparar os corpos com especiarias, com perfumes, não embalsamamento. O embalsamamento era feito por pagãos para conservar o corpo para uma duração, para uma vida, o pós-vida ali que eles chamavam. Hein? Mas era uma preparação e Jesus disse, não, ela se antecipou para ungir-me e preparar-me para a sepultura. E disse, ela praticou uma boa ação, deixai-a, por que molestais? Por que vocês estão falando? Por que vocês estão tão perturbados? Estão preocupados com o que ela fez? Vocês não podem molestar, porque ela praticou uma boa ação para comigo. Ela praticou uma boa ação para comigo.
No grego existem duas palavras para boa, né? A palavra boa, a palavra ágatos e a palavra kalos. A palavra ágatos é uma palavra, uma coisa boa, mas é uma coisa boa do ponto de vista de uma coisa reta, né? Mas a palavra kalos não somente é uma coisa boa do ponto de vista ético, tal, mas é uma coisa cativante, é uma coisa apreciável. E o que Jesus quis dizer é o seguinte: ela não somente fez uma coisa boa, mas ela fez uma coisa boa no sentido de ser uma coisa admirável, uma coisa que impressionou o mestre, e por isso essa história teria que ser contada em qualquer lugar que fosse pregar o evangelho. Meus irmãos, nós devemos não somente sermos ortodoxos e fazermos coisas boas do ponto de vista da ortodoxia, da correção, da retidão, mas fazê-lo de uma forma que seja cativante, de uma forma que aquele perfume também expressava não somente o que ela fez, mas como era agradável. Porque há pessoas que fazem coisas certas. Nós encontramos muitas pessoas assim. Às vezes são orgulhosas, às vezes são teimosas, não é? Mas fazem as coisas certas. E é claro que nós temos que fazer as coisas certas, mas não basta fazermos as coisas de maneira certa. É preciso fazê-la com todo o impulso do nosso coração. Então, a nossa palavra hoje é sobre isso, que essa mulher, ela fez tudo o que pôde. Eu até pensei em algumas ocasiões que seria muito interessante colocar na lápide de alguém, porque a gente vê tantas coisas, às vezes, sem sentido, né, nos epitáfios. Colocar para alguém assim: ele fez tudo o que pôde, ou ela fez tudo o que pôde. Porque normalmente nós não fazemos tudo o que podemos, para a nossa família, para a nossa igreja, e principalmente para a nossa nação. Enfim, não fazemos tudo o que podemos, o que devemos fazer para o nosso Deus. Quando diz que ela fez tudo o que pôde, ou tudo o que podia, vamos dizer assim, nós pensamos naquelas pessoas que pensam que poderia fazer alguma coisa, pessoas que têm esse pensamento claro: eu poderia fazer tal coisa, né? Eu poderia. Outros se queixam que os outros estão fazendo. Há pessoas que se implicam: mas ele está fazendo tal coisa, né? Como se fosse da alçada dele, da jurisdição, da conta dele, né? É como Pedro, né, quando Jesus falou alguma coisa de João, e Pedro ficou querendo saber o que ia acontecer com ele. E a ele, o que vai acontecer com ele, né? Ele falou: não, deixa ele lá, você vem e segue, né? E então, alguns se queixam que outros não fazem. Mas as pessoas não fazem e tal. Essa mulher, ela fez. Ela não ficou pensando por que os outros não fazem determinadas tarefas, seus deveres. Não ficou pensando o que poderia fazer. Não ficou queixando porque os outros estão fazendo, ou não fazendo, vamos dizer assim, mas ela foi e fez. Então, nesse arrojamento, nessa ousadia, nesse desprendimento, nessa espontaneidade, e a maneira como fez, ela causou um impacto muito grande naquele círculo, não é? Na verdade, meus irmãos, fazer tudo que se pode. Eu admiro muito também um outro texto da Bíblia, que é a história do parábola do bom samaritano, contada por Jesus, que o bom samaritano não somente ele vê o homem à beira do caminho, que outros ignoraram, mas ele curou as feridas, aplicando óleo e vinho. Ele colocou o homem na sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria. Ele tirou dinheiro do bolso e pagou por aqueles dias, e disse: se precisar mais alguma coisa, eu pagarei quando voltar. Ele foi de um altruísmo excessivo, porque as coisas devem ser feitas da melhor forma possível, como Jesus também fez tudo. Diz que, tendo amado os seus, ele amou até o fim, e na hora da sua morte ele disse: tetelestai, isso é, está consumado. Tudo o que ele veio para fazer, ele fez. Às vezes nós temos uma sensação, e até coerente, de que nós não temos tido uma vida tão responsável quanto deveríamos ter. E não somente ela fez o que pôde,
e o fez, mas trouxe esse vaso de unguento que era uma coisa muito cara. Aqui alguém disse, olha, esse perfume poderia ser vendido por 300 denários e dar-se aos pobres. Coitado dos pobres, eles não estavam pensando nos pobres. Principalmente sendo Judas que tivesse observado isso, porque Judas inclusive tirava da bolsa. Pobres são muito assuntos para tempos de campanhas políticas, tá? Mas na verdade não se pensa nos pobres, e Jesus aqui não foi contrário à causa dos pobres. Ele quis deixar bem claro que há uma pobreza espiritual também, quando as pessoas realmente não se rendem a Cristo e não se entregam totalmente a Cristo, como essa mulher, assim ela procedeu. Então, não deveria mais delongar no fato, o texto é muito claro, de que isso está de acordo, assim, ela fez tudo o que pôde, porque, com certeza, com muito sacrifício, ela guardou os recursos necessários para ter, naquele momento, aquele perfume tão caríssimo, tão precioso. E ela fez enquanto se podia fazer, no momento enquanto se pode fazer. Aqui é um outro fato que eu gostaria de chamar a atenção, que eu geralmente, em algumas épocas da minha vida, eu penso sobre isso, né? Que algumas pessoas pensam que vão fazer alguma coisa em determinado momento. Ah, eu vou fazer isso, sim, mais para frente um pouco. Outros pensam que vão ser grandes pessoas. Ah, eu vou ser uma grande pessoa no futuro, amanhã, né? Outros ficam sempre à espera de um momento certo. Ah, eu estou aguardando um momento para fazer isso. Eu preciso do momento adequado. Ainda não é o meu momento. Mas essa mulher, ela agiu naquele momento. Ela não esperou até a sua morte, até a morte de Jesus. Ela fez naquele momento. E aqui nós também depreendemos que nós devemos fazer as coisas agora. O que nós temos que fazer, devemos fazer agora. E principalmente algumas coisas boas, não só do ponto de vista ético, mas do ponto de vista que traga beleza, que traga alegria, né? Que traga bem-estar, que possa agradar a Deus. Então nós devemos falar palavras gentis, enquanto as pessoas podem ouvi-las. É o momento de se dizer palavras gentis, palavras adequadas. É o momento de enviar flores enquanto as pessoas estão vivas. Às vezes morre alguém e aquela preocupação, ó, pastor, vamos mandar uma coroa de flores, vamos, né? Mas se pode mandar flores também para as pessoas agora, né? E tratá-las bem. Devemos agir agora, porque amanhã pode ser muito tarde, pode ser tarde demais. Há um poeta anônimo que escreveu um poema, eu vou tentar traduzi-lo rapidamente, que chama Now, né? Quer dizer, agora. Então ele diz, se você tem um trabalho duro para fazer, faça-o agora. Hoje os céus estão claros e azuis. Amanhã as nuvens podem surgir no horizonte. O ontem não pertence a você. Faça-o agora. Se você tem uma canção para cantar, cante-a agora. Deixe as notas de felicidade soarem, clara como o cântico de um pássaro na primavera. Deixe cada dia a música soar, cante agora. Se você tem palavras boas para dizer, diga-as agora. Amanhã as coisas podem mudar. Faça da bondade enquanto você pode. Os seus amados não estarão sempre com vocês. Poderão não estar sempre com vocês. Diga-os agora. Se você tem um sorriso para mostrar, mostre-o agora. Faça os corações felizes. Deixe os amigos ao redor conhecerem o amor que vocês têm antes que se vão. Faça isso agora, mostre isso agora.
Então, eu pensei muito nessa história, não somente porque ela fez uma coisa que alguém pode falar, está além da sua possibilidade, é uma pessoa pobre, mas ela fez o que pôde, ela conseguiu aquilo que era mais precioso, que ela conseguiu juntar na história da sua vida, só que ela poderia ter guardado aquilo para mais tarde, mas ela soube o momento de derramar aquele perfume caríssimo sobre Jesus, e o fez apesar das críticas, Jesus então disse, quando alguém falou, era melhor ter dado esse dinheiro para os pobres, ele falou, não, os pobres vocês sempre terão convosco. Essa é uma triste realidade, que sempre vai ter pobre, sempre vai haver pobre, é muito triste isso. Foi quando vocês quiserem ajudar os pobres, não faltará, não falta oportunidade. Foi, mas a mim vocês nem sempre terão, me tereis convosco. Na verdade, ela enfrentou primeiro essa crítica do ponto de vista financeiro, né? Pessoas que são muito calculistas para algumas coisas, para outras não. Há pessoas que às vezes têm dificuldade para dar uma oferta na igreja, e olha que a igreja presbiteriana, uma vez por mês, não cobra de ninguém, é um ato voluntário. A pessoa não se preocupa o que vai gastar no jantar, comprar uma bolsa caríssima e tal, mas ela não tem realmente nenhuma disponibilidade. Isso é um sintoma muito ruim. Não que o dinheiro seja importante, mas aquelas coisas que nós realmente nos apegamos. E ela venceu esse primeiro aspecto, que foi dessa crítica, do ponto de vista econômico. Há pessoas que são críticas por natureza, tem pessoas que você vai conversar, é sempre uma reclamação, é do clima, é do governo, é do irmão, é da igreja, é da família, não vê nada bom nesse mundo, hein? São pessoas que estragam o ambiente, que criam dificuldades. Outros são especialistas em encontrar falhas dos outros. Sempre, primeiro nós temos que tirar a trave que está no nosso olho. O olho é uma questão, é muito delicado o olho da gente, né? Por isso a gente vai ao oftalmologista, para depois nós vamos tirar com muito cuidado o cisco do olho do irmão, mas tem que tirar a trave primeiro do nosso próprio olho, né? Sempre preocupados com o custo, né? Mas na verdade, meus irmãos, é o seguinte, que no amor verdadeiro sempre existe uma certa extravagância. A pessoa que ama, ela se excede, né, em bondade, em gestos, em atitudes, o amor realmente, essa mulher mostrou que seu amor era uma coisa que ultrapassava, né? E ela fez, apesar de todas as críticas que ela enfrentou, ela fez isso para Jesus. Ela disse assim, mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou uma ação para comigo. Nós temos que ser bom para as pessoas, e muitas pessoas têm sido boas para conosco. Eu mesmo sou devedor a muita gente. Cada dia eu vou reconhecendo isso, que eu devo muito a muita gente. Mas nós devemos tudo a Jesus, porque Ele nos deu o que é de mais precioso, Ele entregou a sua vida por nós. E como que nós podemos ser tímidos? Já vi, às vezes, até no meio de comunidade, pessoas que criticam, mas você está fazendo muito, não precisa ser tanto assim, não. Você vai de manhã, você não precisa ir à noite, você contribui, não precisa contribuir tanto, não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo. Meus irmãos, esses são alguns exemplos práticos, mas nós servimos a Jesus com muito mais, com tudo que somos, né? O salmista diz, tudo que há em mim, não só meu pensamento, meu coração, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Essa mulher, ela tinha uma motivação certa, Jesus, ela fez isso, ela fez para comigo. Tudo que nós fizermos para Jesus, jamais será desperdício. A gente vê tanta gente desperdiçando coisas, né? Desperdiçando alimento, desperdiçando dinheiro, desperdiçando tempo, e tem coisas que nós temos que poupar. Ela tinha motivação certa, e ela agiu com compaixão, porque eu creio que ela tinha uma noção que Cristo veio para morrer, Ele veio como o cordeiro para ser imolado, e Jesus falou, ela se antecipou, ela me ungiu para a sepultura. Podemos notar uma coisa mais, irmãos, é que a confiança invencível de Jesus, quando Ele disse assim,
em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será contado o que ela fez para a memória sua. A cruz estava bem de frente dele, mas ele sabia que a cruz não era o final. Nós damos muitas graças a Deus porque nós entendemos e vemos as Escrituras que logo após a cruz vem também a ressurreição de Jesus. Então a cruz estava muito perto, mas ele não acreditou que seria o fim. Ele entendeu que o evangelho não seria restrito a Galileia, uma região pobre onde ele começou a pregar, mas que esse evangelho seria disseminado por todo o mundo. Ia ser contada essa história maravilhosa de alguém que se entregou totalmente a Cristo, que o amou profundamente. Onde for pregado esse evangelho. Concluindo, nós vemos que Jesus foi a essa cerimônia no momento que era muito difícil para ele. A cruz estava por perto, mas a supremacia de Cristo está acima de todas estas coisas. Mesmo dos momentos difíceis, ele não se furtou. Ele esteve na casa de Simão e ele esteve ali naquele momento tão difícil. Essa mulher, meus irmãos, é um bom exemplo para nós. E a pergunta que eu quero terminar fazendo é: o que você vai fazer para Jesus com o que você tem? Fala, mas o que eu tenho? Isso é que Jesus precisa de mim. O que Ele quer de nós, meus irmãos, é o coração, porque se nós entregarmos o nosso coração a Ele, nós estamos entregando tudo. E quando que nós vamos fazer isso? Quando que nós vamos fazer isso? Há pessoas que nem sequer querem entregar sua vida a Jesus. Elas acham que sua vida é muito preciosa, e elas vão sim desperdiçar as suas vidas. Vão desperdiçar nas drogas, nos divertimentos, em tantas coisas. Isso é um verdadeiro desperdício. Mas quando a pessoa se volta para Cristo e se entrega totalmente, aquele vaso de alabastro, aquele perfume caríssimo, era um simbolismo do grande amor, do que aquela mulher devotava a Cristo. E nós temos que ser apaixonados por Cristo. E nós temos que dar a Cristo o que é melhor das nossas vidas. Então nós vamos falar, mas o que será que é melhor da nossa vida? Dando o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então diz: filho meu, dá-me o teu coração. Naturalmente, às vezes até a própria família vai dizer: mas que isso, né? Isso é exagero, isso é fanatismo. Não, desperdício é o tempo que você tem vivido longe do Senhor, o tempo que você não tem dado prioridade, achando que outras coisas são mais importantes. E essa mulher, ela fez tudo o que pôde, ela fez o que pôde, e fez o momento certo. E como nós lemos essa poesia, o momento é hoje, não sabemos o futuro, o momento que nós temos é esse momento. Nós vamos orar e vamos dedicar, né, o nosso coração, a nossa vida, tudo que somos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças. Ó Deus, nosso Pai, nós agradecemos pela Tua palavra, o Evangelho das boas novas, que Jesus, num momento tão difícil, encontrou-se em críticos, encontrou pessoas que estavam ali simplesmente para uma refeição, mas aquele dia foi um dia memorável, porque encontrou ali uma mulher que exaltou a preciosidade de Jesus Cristo, dando a ele um valor que os homens se escandalizaram e falaram de desperdício. Que não desperdicemos o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa saúde, com nada que não tenha a ver com Jesus Cristo, nosso Salvador. Que possamos praticar isso por uma boa ação, não só do ponto de vista ético, mas que sejamos como aquele bom perfume de Cristo, que traga fragrância onde estivermos, para que Jesus seja exaltado. Que nós não olhemos, Senhor, para as possíveis críticas, mas que cada dia nós cresçamos e nos esforcemos em servir-te, em trabalharmos, Senhor, para o Teu reino, para a Tua igreja aqui na terra,
e também em favor do nosso semelhante, do nosso próximo. Que possamos fazer, Senhor, essa entrega enquanto é tempo, enquanto é dia. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção e fala, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.